Boa noite, queridos irmãos. É um prazer mais uma vez estarmos cultuando ao nosso Deus através da reunião de oração e também do estudo bíblico aí na sua casa. Vamos fazer uma oração de invocação. Pai bendito, Deus eterno, nós queremos te engrandecer por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai. Nós nos alegramos em, ó Pai, em ter a oportunidade de estarmos diante de Ti, independente, ó Pai, das portas da igreja estarem abertas ou não, porque sabemos que temos livre acesso pelo sangue do Cordeiro, ó Pai. Te agradecemos também por essa oportunidade através da tecnologia, onde podemos mesmo distantes, estarmos pertos e, ó Pai, estarmos em contato com os nossos irmãos. Nós queremos nesse instante invocar o Teu nome pelo estudo que virá à frente, ó Pai, e também por esses pedidos de oração que faremos, para que tudo, ó Pai, o Senhor possa assim nos abençoar e que o Seu nome seja sempre engrandecido em nome de Cristo. Amém. Agora leamos o Salmo de número 91. Farei a leitura dos 8 primeiros versos. Peço que os irmãos estejam acompanhando com atenção. Salmo 91, do verso 1 até o verso 8. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês escuro. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga das trevas, nem da mortandade que se assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Este é um salmo bastante conhecido, inclusive entre os incrédulos. Muitos cristãos abrem a sua Bíblia, deixam empoeirada no móvel de casa com esse salmo aberto, porque ele fala da proteção do nosso Deus. Sabemos que este não é o real intuito, mas aqui diz verdades sobre a onipotência do nosso Deus, a sua soberania, a sua força e o seu poder sobre todas as coisas, nos protegendo também de todo o mal. E é nisso que nós cremos e almejamos. Amém. Cantemos agora o hino de número 177, Firme nas Promessas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Vivo pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus.
firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz, cada dia mais fiel em sua luz, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Tendo cantado o hino, nós passaremos agora para os pedidos de oração que aparecerão aí na sua tela. Eu peço que para você, para sua família, esteja orando por esses motivos, pelo nosso país, pela crise econômica e financeira, pela crise de saúde no mundo inteiro, do Covid, pela nossa igreja também, pela nossa liderança e cada irmão. Façam essas orações e em instantes nós voltamos aqui para orarmos pelo estudo bíblico desta noite. Tendo feito essas orações, agora nós faremos mais uma de intercessão pelo estudo desta noite. Deus bendito, nós queremos conclamar que o Senhor nos ensine através da Tua lei preciosa, para que as Suas palavras, ó Pai, possam ser arraigadas em nosso coração e que o entendimento delas gere prática, Senhor Deus. Usa o Teu servo na instrução do Teu povo, para que possamos cada dia mais nos deleitarmos em ler e aprender acerca do Senhor, para criarmos um verdadeiro relacionamento e crescermos em santidade diante de Ti. É isso que nós te rogamos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Agora a palavra está com o reverendo Valmir. Boa noite, meus irmãos, povo de Deus, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que estejam bem, debaixo da graça do nosso Deus. Nós estamos aqui mais uma vez para cultuarmos ao Senhor, cantarmos, louvarmos e agora nós estudarmos a palavra do Senhor. Dando sequência ao nosso texto aqui de Tiago, nós vamos hoje estudar apenas um versículo hoje, que eu quero compartilhar com vocês, focar com vocês neste versículo, que é o versículo 12. Então você já pode abrir a sua Bíblia aí, no Tiago capítulo 1, versículo 12. Eu só estou ajustando aqui o meu tempo para acompanhar. Tiago capítulo 12. E esse texto de Tiago é dando sequência ao tema da aprovação. Tiago vai nos lembrar aqui, nos exortar da perseverança, né? Perseverando na provação. Perseverando em quê? Perseverando na fé, perseverando no Senhor em meio às nossas lutas e dificuldades. Vamos lá, vamos entender melhor esse texto. Tiago diz aí, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, versículo 12, ele diz, começa dizendo assim, bem-aventurado. Você já sabe que bem-aventurado é feliz, já falamos isso aqui várias vezes, né? E quem é feliz? Ele vai dizer, o homem que suporta com perseverança, olha aí a palavra, a provação. Todos passam por provações, testes, lutas neste mundo. A ênfase aqui, o destaque nesse versículo é a perseverança. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam, né? Então, esse versículo ele tem lições muito importantes para nós. Vocês observam aí que tem 3 palavras destacadas. Nós vamos dar uma atenção a essas 3 palavras um pouquinho mais à frente, logo entender melhor cada uma delas. Mas aqui Tiago está dizendo para mim e para você que o que persevera sob a provação, debaixo de provação, é feliz. Isso inicialmente parece uma coisa contraditória, né? Como é que você é feliz em meio ao sofrimento?
Mas ele vai dizer, ele vai explicar isso. Então ele diz que o que persevera é feliz, o que persevera sob a aprovação é feliz, por causa do seu amor a Deus. Aqui está, então, a chave para explicar essa felicidade, né? Essa alegria. Então, ele é feliz por causa do seu amor a Deus. O crente que persevera, e aqui vem a promessa, receberá o quê? A coroa da vida. Sempre que se fala de coroa, traz a ideia de algo bom, traz a ideia de premiação, de grandeza, de glória. E a coroa aqui, nada mais importante do que essa, que é a coroa da vida, né? E aqui, obviamente, é vida eterna, vida abundante. Então, Tiago, quando ele trata aqui no versículo 12 sobre esse tema da aprovação, ele vai desenvolver mais adiante esse tema. Na verdade, ele está voltando aqui aos versículos 2 a 4 do capítulo 1, que ele já tinha falado. Vocês se lembram disso, né? Olha lá, o versículo 2, 3 e 4 do capítulo 1, Tiago diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Novamente aqui alegria, felicidade. E ele está dizendo que isso, a aprovação, deve gerar em nós motivo de alegria. Versículo 3, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, você é provado, a sua fé é provada e ela é confirmada, a sua fé, produz a perseverança. Você continua firme, seguindo o caminho do Senhor, seguindo na presença, seguindo confiante, né? Confiando em Deus e na sua palavra. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Nós já estudamos esses versículos. Eu só estou dizendo para vocês que quando Tiago, aqui no versículo 12, ele trata da perseverança, ele volta aqui aos versículos 2 e 4, que ele já tinha tratado sobre isso, numa outra perspectiva. Mas eu quero chamar a sua atenção, para essas três palavras chaves aqui nesse versículo 12. A primeira palavra aqui, ele trata de bem-aventurado o homem, né? A bem-aventurança. Os judeus, eles gostavam de usar essa palavra. A palavra bem-aventurança aparece 50 vezes no Novo Testamento, né? Bastante vezes ela aparece no Novo Testamento, que significa, como eu já disse para vocês, feliz, né? Talvez o fato dela ser tão usada pelos judeus e nas Escrituras tenha a ver com a fé. Porque aquele que tem fé em Deus, aquele que entregou a sua vida para Deus, qual é o resultado na sua mente, no seu coração? A bem-aventurança, a felicidade, né? Então, essa palavra, ela é importante, porque Tiago vai dizer que bem-aventurado é o homem, né? Bem-aventurado o homem. Quem é esse homem bem-aventurado que Tiago se refere aqui? Quem é essa pessoa? Aqui o homem é no sentido geral, homem e mulher, homem ou mulher, né? Quem é essa pessoa bem-aventurada? Que tipo de pessoa é essa que Tiago está dizendo que é bem-aventurada? A resposta é essa aí, olha só. É a pessoa que encontra a felicidade completa em Deus. É a pessoa que entregou a sua vida para Deus. Essa é a pessoa bem-aventurada. É a pessoa que tem a fé em Deus. É a pessoa que tem o temor a Deus. É a pessoa que agora se pauta, se molda pelos princípios das Escrituras Sagradas. E aqui não importa se essa pessoa é pobre, se ela é fraca, se ela é faminta ou se ela é perseguida, como é o caso dos destinatários dessa carta de Tiago aqui. Não importa a condição de vida dela neste mundo,
ela é feliz, porque ela confia em Deus, ela pertence ao Senhor. Então veja aqui que Tiago se refere não a uma pessoa especificamente, ele se refere ao que crê, seja homem, mulher, jovem, criança, adolescente, seja rico, pobre, preto ou branco, não importa. Se ele tem esse compromisso de vida com Deus, se ele entregou a sua vida para Deus, como você fez isso, né, e vive buscando honrar o nome do Senhor, obedecer a sua palavra, vive pela fé, como diz a palavra de Deus, que o justo vive pela fé, então você é feliz. A sua felicidade não está condicionada ao estado de vida, aos bens que você possui, mas a Deus que habita em teu coração e você vive obedecendo a sua vontade, a sua palavra. Então, isso pode parecer contraditório, mas do ponto de vista do mundo, né? Porque o mundo vai entender que felizes são os ricos, né? Felizes são aqueles que têm proteção, que têm segurança, que têm estabilidade financeira. Então o mundo tem essa concepção de que esse tipo de pessoa é que é feliz. Então, o que parece contraditório aqui? Você entender que aquele que é pobre, que é fraco, que é humilde, é uma pessoa feliz. Na concepção do mundo isso parece contraditório, mas biblicamente não. Do ponto de vista das Escrituras, da palavra de Deus, o homem que suporta com perseverança a provação, confiando em Deus, ele é bem-aventurado, ele é feliz. Meu irmão, minha irmã, essa é a sua realidade, esse é o seu contexto. Você tem a sua luta, você tem a sua provação ou as suas provações. E como você reage como um bom crente, uma boa crente, diante da provação? Reage confiando no Senhor, esperando a resposta de Deus, esperando a direção do Senhor. Diante da provação, das lutas desta vida, você não se desespera, você não perde o equilíbrio, você permanece perseverando na fé, confiando no Senhor, sabendo que Ele está dirigindo a sua vida, e essa provação, esse teste é para o seu bem. Romanos 8, 38, 39, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você já deve estar cansado de ouvir tanto eu citar esse versículo, que eu gosto muito dele, e é uma realidade, é a realidade que nós vivemos. Então, olha só, isso pode parecer contraditório. O mundo diz que felizes são os ricos, mas a Bíblia diz que felizes são aqueles que confiam em Deus, e que mesmo debaixo de provação, de opressão, lembrando do contexto aqui que eu já falei para vocês, destes destinatários, desses crentes a quem Tiago escreve essa carta, são crentes que estão sendo oprimidos, estão sendo explorados, mas são felizes, são bem-aventurados. Então, aqui você tem dois pontos de vista: o ponto de vista do mundo e o ponto de vista das Escrituras. Qual dos dois você confia? Qual dos dois você se deixa guiar, né, a sua vida? A resposta correta é o das Escrituras. A segunda palavra que nós temos aí no nosso texto é a aprovação, né, aprovado, que aparece aqui. Deus testa a nossa fé, como fez, por exemplo, com Jó. Você conhece muito bem a história de Jó. Quanto sofrimento, quanta luta, quanta provação. Deus também provou a fé de Abraão, né? Logo lá em Gênesis também. Então Deus testa a nossa fé, Deus prova a nossa fé. A fé que não é testada e aprovada, ela não tem valor. Deus deseja que o crente se achegue a Ele durante a provação. O que você faz quando você é provado? Quando você está debaixo de lutas, dificuldades, para quem que você corre? Não é para Deus?
É isso que Deus espera de nós, seus filhos, os crentes que confiam em Jesus Cristo, confiam na sua palavra. Quando nós passamos por dificuldades, por sofrimentos nesta vida, neste mundo, nós não corremos para o mundo, nós não desistimos ou nos distanciamos da igreja, do povo de Deus, da comunidade dos salvos. Nós corremos para os irmãos, para este ambiente, para a presença do Senhor. Este é o caminho, é isso que nós devemos fazer, porque é isso que Deus espera de cada um de nós. Quando a nossa fé é provada, nós devemos nos achegar ainda mais a Deus, e Deus, Ele espera isso de nós. Por quê? Porque Ele quer nos socorrer, Ele quer nos amparar. Então Ele espera que durante a provação você se aproxime dEle mais ainda, porque Ele quer dar-lhe, renovar suas forças, as condições, para que você possa suportá-la, né? Suportá-la. Você já ouviu aquela frase que diz que Ele não dá, como é que é a frase? Não dá o frio maior que o cobertor? Alguma coisa assim, né? Nesse sentido, pelo que eu me lembro aqui agora. Então, Deus, Ele nos sustenta, Ele nos ampara, Ele nos socorre nesse sentido, né? A tentação, e aí agora o versículo bíblico, né? Deus não permite que sejamos tentados além do que nós possamos suportar. Então, quando você é provado, você corre para Deus, você confia ainda mais em Deus, para que na provação você seja aprovado. Deus não quer ver você e eu, como crentes, vacilando, falhando, caindo. O desejo dele é que nós suportemos as provações, superemos e sejamos aprovados. Você já reparou isso na sua experiência de vida com Deus? A cada aprovação, você cresce cada vez mais. Esse é o propósito de Deus. Esse deve ser o resultado. Quando o crente passa pelas lutas, pelas provações, ao final, a sua fé deve estar aumentada, deve estar mais fortalecida, a sua espiritualidade mais aprofundada, e ele ou ela se sentindo mais perto do Senhor como resultado. Então a aprovação ela é um instrumento nas mãos de Deus para nos fazer crescer espiritualmente. Por isso Pedro, lá na sua primeira epístola, ele vai encorajar os seus leitores a perseverar. 1 Pedro, abra lá a sua Bíblia comigo, 1 Pedro capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, versículo 20, que está aí no texto. Ele diz aqui, acompanhe aí na sua Bíblia: pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, os suportais com paciência. Aqui Pedro, ele está dizendo o seguinte: se você está sofrendo por causa de pecados que você cometeu, não há motivo para você se gloriar. Você está pagando pelo erro que você fez. Agora ele diz: se entretanto, quando praticais o bem, quando você pratica o bem, você é igualmente afligido, e aí você suporta com paciência, isso sim, aí sim é motivo de você se gloriar. Isso é grato a Deus, porque você está sofrendo juntamente com Cristo. Você está sofrendo porque você pratica o que é certo, porque você pratica o que é bem, o que é bom, o que é correto, não é? Como nos mostra aqui o nosso texto. Então, o versículo 20 mostra aqui: queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante?
Então, aqui, ele está mostrando essa realidade. Aquele que tem fé, em outras palavras aqui, aquele que tem fé, ele vai praticar as boas obras. Então, as boas obras, ela é resultado de uma fé e uma fé operante, a fé verdadeira, a fé bíblica, como nós aprendemos. Então, a fé, para ser aprovada, ela precisa ser provada. Para ser aprovada, ela precisa ser provada. Então, essa palavra aqui também é importante. E a última palavra que nós temos aqui nesse versículo é a promessa, né? A promessa de Deus que aparece aí. Porque o crente que persevera durante a provação, ele é feliz. Por quê? Qual a razão? Porque ele receberá a coroa da vida, diz-nos Tiago, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, a promessa de Deus aqui, depois de você passar pela aprovação, depois de toda a luta, o crente receberá a coroa da vida. É isso que nós aguardamos em Jesus Cristo, o nosso Senhor, nosso Salvador. E aqui é interessante a gente lembrar as palavras de Paulo, que ele vai mostrar essa realidade aqui do mundo, né? Do mundo secular. Nenhum competidor, nenhum esportista, ele recebe a sua coroa, se ele vence, antes do fim da competição. É isso que está aí em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 e 25, mostrando também a nossa realidade. Nós estamos vivendo aqui, meus irmãos, e todo crente, todo servo de Deus vive neste mundo batalhando, lutando contra o pecado, lutando contra o mundo, lutando contra o diabo, lutando contra as forças do mal. E em meio a tudo isso nós somos provados. Mas ao final você receberá a coroa da vida. É promessa do Senhor. Olha que promessa maravilhosa. Então, a aprovação por si só, nós já temos o lucro, né? Um primeiro lucro. Já é bênção para a nossa vida a aprovação, porque à medida que nós somos provados, nós nos aproximamos cada vez mais de Deus, a nossa fé é fortalecida. Mas Tiago nos lembra dessa outra realidade maravilhosa, que é essa promessa aqui. Além de tudo isso, ao final nós receberemos a coroa da vida, a vida eterna, a vida abundante. Por isso, persevere na aprovação. Ao que parece, essa frase coroa da vida era uma expressão bastante conhecida entre os cristãos do primeiro século. Lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, aparece também essa frase, mostrando essa realidade, que eles conheciam esse termo, era muito comum. Mas o que nos importa aqui é dizer o seguinte, que ela é o símbolo da mais elevada felicidade e alegria, da glória e imortalidade. Coroa da vida aponta aqui, meus irmãos, para a vida eterna, a vida abundante, a vida perfeita, a vida gloriosa com o nosso Senhor na eternidade, no novo céu, na nova terra. Então, lembre-se dessa promessa. Quando você estiver sendo provado, se você passar por uma experiência como a dos cristãos aqui do primeiro século, quando Tiago escreve esta carta, quando você passar por opressões, por explorações de pessoas mais poderosas, pessoas mais ricas, né? Ou qualquer outro tipo de provação, lembre-se, a sua vida está nas mãos de Deus. Ele está cuidando de você, Ele está amparando você. À medida que você é provado, você se achega ainda mais ao Senhor, a sua fé é fortalecida. E mais, há uma coroa, a coroa da vida, que é prometida por Deus aqui para todo o que é aprovado em suas provações. Portanto, a frase sugere plenitude de vida que Deus concede aos que suportam o teste da fé. Você viu aqui, Abraão foi testado em sua fé, Jó foi testado em sua fé,
você também é provada na sua fé, é provado, e eu também somos provados em nossa fé. Mas há essa promessa bendita e maravilhosa. Então, quando você passar por essas lutas e dificuldades que todos nós passamos, não se desespere. Use isso a favor da sua fé, da sua confiança em Deus, como instrumento para o seu crescimento espiritual. Então Deus prometeu essa dádiva a quem? Você ama Deus? Você ama Jesus? Você ama a sua palavra? Então essa promessa é para você. Porque ele diz aqui muito claro, aos que o amam. E como é que você sabe que você ama a Deus? Eu já falei isso aqui para vocês, aliás, não são minhas essas palavras, não é? As palavras é do próprio Jesus. Aqueles que me amam, guardam os meus mandamentos. Então, uma prova cabal de que você ama a Deus é se você ama a palavra de Deus. Se você tem apego à palavra do Senhor. Se você procura viver cada dia colocando em prática os princípios, as regras ensinadas na palavra do Senhor, com temor a Deus, com alegria e com confiança no Senhor. Então, o ser humano, ele não pode conquistar essa coroa por si só. Veja que Tiago está dizendo que ela é uma dádiva. Deus é quem dá. Ninguém pode comprar, ninguém pode trocar, ninguém pode conquistar essa coroa da vida. Deus é quem dá a coroa da vida, pois ela pertence a Ele. E Ele concede ela plena e gratuitamente. Deus pede então que você e eu, né? Na verdade, pedir aqui não é a melhor palavra, mas Ele ordena que nós depositemos nele a nossa fé, a nossa confiança. Ele ordena que nós o amemos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Faça isso confiando em Deus, confiando na promessa do Senhor. Então, feliz o homem que for aprovado no teste, ou seja, na aprovação da sua fé, porque ele receberá a promessa divina da coroa da vida. Mas, lamentavelmente, nem todos suportam os testes de Deus. Os testes de Deus muitas vezes são insuportáveis. Por isso, Tiago adverte: quando isso acontece, o homem ou a mulher não pode culpar a Deus. Nós vamos falar mais sobre isso no nosso próximo encontro, não é? Tiago aqui traz essa exortação. Nós não podemos culpar a Deus, mas compreender a causa e o resultado da tentação. É isso que ele vai mostrar para nós na sequência do texto, na sequência do ensinamento que ele está desenvolvendo aqui, a partir do versículo 13 em diante. E esse assunto, a tentação, eu tratarei com os irmãos então no nosso próximo encontro. Até aqui por hoje nos basta, não é isso? Que você possa entender que a aprovação é um instrumento nas mãos de Deus para que a sua fé seja fortalecida, e quando você for provado, permaneça firme, perseverando, passando pela aprovação com confiança e também com alegria, sabendo que a aprovação te leva a perseverar nessa fé, lembrando sempre de que Deus prometeu a coroa da vida. Que Deus te sustente, meu irmão amado, minha irmã querida, que Deus fortaleça, aumente a sua fé cada dia mais em meio às suas lutas, em meio às suas provações, orando uns pelos outros, sempre em nossas orações, intercedendo para que Deus continue nos sustentando, nos fortalecendo e nos abençoando. Um forte abraço para vocês e até o nosso próximo encontro, mas não sem antes fazer uma oração, encerrando o nosso culto, louvando a Deus e agradecendo pela sua vida. Vamos orar? Feche seus olhos, oremos
ao Senhor nesse instante. Senhor amado, Pai de amor, misericórdia, bondade e graça, bendito seja o nome do Senhor. Ó Pai, mesmo em meio a esta provação também, de não podermos nos reunir na Tua casa, sentimos muita falta, muitas vezes ficamos angustiados, ficamos tristes, mas Senhor, que sabemos que ao final seremos aprovados, porque perseveramos confiando no Senhor, entendendo que até este contexto, essa realidade do coronavírus está sob o Teu controle, sob a Tua direção, ó Pai, e de maneira especial para o crescimento, o fortalecimento espiritual do Teu povo. Mas cabe-nos, ó Deus, interceder uns pelos outros, suplicando ao Senhor que sustente o Teu povo, que sustente a cada um de nós, firmados, ó Deus, na fé em Ti, ó Pai, que em meio a essas lutas, angústias, tribulações, enfermidades e muitas vezes a morte, dentro de todo esse contexto que vivemos hoje, possamos seguir com a nossa fé firmada no Senhor, sem ser abalada, mas confiando que o Senhor tem um propósito em meio a tudo isso, e o Senhor cumpre e está cumprindo o Teu propósito para a glória do Teu santo nome e para o crescimento da Tua igreja. Que o Senhor assim continue abençoando e dirigindo a cada um de nós. No nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Querido irmão, querida irmã, estou com muita saudade de vocês e, se Deus quiser, em breve estaremos todos aqui de volta. Estamos orando por isso e aguardando ansiosamente no Senhor. Um forte abraço para todos vocês e até o próximo encontro.